Boas malta! Professor Vicente na área, questão 3 da Zona Nerd, prova de 2019. Atenção, época especial. Uma questão muito top. Uma questão daquelas de exame nacional que eu olho e digo, meu amigo, queria ter feito eu essa questão. Queria ter eu elaborado essa questão, de tão linda que ela está. Ok? Na questão diz o seguinte, na figura 5, que não está em escala, ainda bem, está representado um carrinho de brincar de massa M, que é largado da posição A, sobre um plano inclinado, e o carrinho desce desse plano, passa pela posição B, passa pela posição C, e inverte o sentido na posição D. Quando ele fala assim, inverte o sentido na posição D, ele está dizendo o seguinte, ó, na posição D ele para. Então uma coisa importante é a gente perceber, ele foi abandonado aqui, velocidade inicial 0, e a velocidade dele também aqui é 0. Isso aqui é muito importante para você perceber isso. Muito bem. Admita que a intensidade da resultante das forças dissipativas, ou seja, as forças de atrito, aqui para nós, força de atrito, admita que a intensidade das forças dissipativas que atuam no carrinho se mantém constante nos percursos AB e entre as posições C e D. Então, ele está dizendo para mim que entre A e B e entre C e D tem atrito sim, e que essas forças de atrito se mantêm constante. Por que é importante ele dizer que essas forças se mantêm constante? Porque se as forças se mantêm constante, isso significa uma coisa importante. Qual é? É que a aceleração vai ser constante e, portanto, esses movimentos todos aqui são movimentos uniformemente variados, tanto de A para B quanto de C para D. Entre os percursos B e C, as forças dissipativas que atuam no carrinho são desprezáveis. Ou seja, malta, aqui ó, eu tenho a força de atrito é 0. E aí, o que ele quer saber? Considere que o carrinho representado pelo seu centro de massa, modelo de ponto material. Então, vamos colocar esse carrinho aqui, ok? Vamos colocar esse carrinho aqui, ele ficou maior de uma hora para outra, não foi? Vamos diminuir ele aqui para não confundir você. Esse carrinho é o mesmo, tá aqui esse carrinho. E aqui a gente vai pensar o seguinte, a pergunta é, a aceleração que o carrinho está submetido de A para B, de B para C e de C para D é a mesma? É claro que não. A gente já sabe que de A para B eu tenho um corpo abandonado do topo num plano inclinado com atrito. Falamos disso na aula. De B para C eu tenho um movimento retilíneo onde não tem atrito. E de C para D eu tenho um corpo lançado da base num sistema, num plano inclinado com atrito. Nós falamos todas essas situações, eu fiz questões com você. Então assim, não tem desculpa para poder errar. Então, malta, de A para B eu tenho uma aceleração, de B para C a aceleração é 0, porque ele disse que não tem força de atrito, a gente vai ver por quê, é 0. E de C para D eu tenho um sistema onde eu tenho força de atrito também, e essa força de atrito, esse corpo foi lançado da base, ele chegou aqui com a velocidade, subiu, parou e depois volta tudo aqui, ok? Muito bem, então a primeira situação é um corpo, ó, vou chamar aqui de A para B, eu vou fazer essa questão até um bocadinho mais demorada do que o normal, porque eu quero aqui discutir com vocês, eu quero que vocês aprendam também. Não é só resolver por resolver. Resolver por resolver, você encontra a resolução aí no YouTube e várias pessoas resolvendo isso aqui. Eu tenho que aproveitar para lhe ensinar coisas. Então, vamos aprender coisas aqui. Então, de A para B, eu tenho o quê? De A para B, eu tenho um corpo que está descendo um plano inclinado sem atrito. A gente sabe que vai ter uma força aqui, que é o nosso Px. A gente sabe que tem uma força de atrito aqui, que é o Φ, ok? E a gente sabe que a força resultante aqui é a massa vezes a aceleração. Portanto, a força resultante é Px menos Φ. Isso é igual a massa vezes a aceleração, ok? Isso é de A para B. Beleza? Se eu quiser saber a aceleração aqui,
eu posso dizer, essa aceleração aqui, eu vou chamar aceleração de A para B. Aqui de A para B. Aqui de A para B. Se eu quiser saber essa aceleração, eu faço Px menos Φ dividido pela massa. Isso é a aceleração de A para B. Agora, vamos ver de B para C. Ora, de B para C, o corpo chega aqui com uma certa velocidade e como eu só tenho duas forças atuantes, uma, a força peso, vamos desenhar aqui para não bagunçar. Vou desenhar aqui, ó, só tenho duas forças atuantes e essas forças se anulam, significa o quê? Que entre B e C, como não há força de atrito, só tem o peso e a normal, elas se anulam, não tem nenhuma força na direção horizontal, portanto, a aceleração de B para C, ela é nula. A aceleração é nula. Significa o quê? Que o módulo da velocidade vai se permanecer o quê? Constante, ou seja, ao cair do ponto A, ele vai chegar aqui com uma certa velocidade e ele vai manter essa velocidade até o ponto C. Então eu vou dizer que do ponto de vista de módulo, a velocidade em B é igual à velocidade em C, ok? Muito bem, agora vamos para o terceiro ponto, que é de C para D. De C para D, o que é que eu tenho? Eu tenho um plano inclinado. E esse plano inclinado é um plano inclinado com atrito. E eu tenho aqui um corpo que foi lançado da base. Lançado com que velocidade? Com a velocidade VC, que é igual à velocidade VB, que é a velocidade que ele chega aqui. Portanto, se o corpo foi lançado, ele tem uma velocidade aqui para cima. Aqui eu tenho ó, uma velocidade aqui para baixo, beleza? Aqui eu tenho uma velocidade para cá, belezinha? Tá aqui a minha velocidade. E eu tenho ó, duas forças atuando no mesmo sentido. Uma é a força de atrito, a outra é Px. Portanto, eu vou dizer que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração de B de C para D. Vou colocar aqui de C para D. Vou até mudar aqui a corzinha para ficar mais visível para vocês. Vocês sabem que eu me preocupo com vocês. Ok? A gente vai botar aqui ó, de B para C, e aqui a aceleração de quem para onde? De C para D. Portanto, agora, quem é a minha força resultante? Eu tenho dois vetores de mesmo sentido, portanto, a força resultante é Px mais Φ. Px mais Φ é igual a massa vezes a aceleração de C para D. Portanto, a aceleração de C para D é igual a Px somado com Φ dividido pela massa. Observe agora que dessas três acelerações, AB, BC e CD, quais são as maiores acelerações em módulo? Eu estou sempre trabalhando com um módulo. Onde é que o módulo é maior? É Px menos Φ sobre m? É zero ou é Px mais Φ sobre m? É óbvio que esse valor aqui é o maior de todos. E isso justifica por que ele sobe numa altura menor do que o que ele cai. Por quê? Embora ele chegue aqui com a velocidade e suba aqui com a mesma velocidade, ele não vai até o ponto A. Por quê? Porque o atrito, ou melhor, a força resultante aqui é maior do que aqui. Portanto, ele se desacelera mais rápido do que o que ele acelera aqui. É por isso que ele sobe uma altura menor do que h sobre 3. Então, está tudo dentro do previsto. Eu vou então colocar aqui como uma informação, que a aceleração de C para D, tudo em módulo, é maior do que a aceleração de A para B, que é maior do que a aceleração de B para C, que é zero. Observe que Px mais Φ sobre m é maior do que Px menos Φ sobre m, que é maior do que zero. Então, a aceleração de C para D é maior de A para B, que é maior do que de B para C. Eu vou colocar tudo a preto aqui para vocês enxergarem direitinho. Só preciso agora achar um preto decente,
que esses pretos aqui estão tudo, fala sério, de C para D é maior de A para B, que é maior de B para C. Então eu vou agora apagar, espero que você lembre dessa discussão que nós fizemos durante a nossa aula de plano inclinado. Tudo que está aqui foi discutido à exaustão numa aula completa de plano inclinado. Eu falei lá de 4 casos, você ainda lembra quais eram os 4 casos? O corpo largado, né? De um plano inclinado sem atrito, abandonado no topo, abandonado largado, lançado na base, sem atrito. Falei todas as situações possíveis. Vamos então ver o que é que a questão quer. A questão quer que você diga o seguinte: qual esboço do gráfico pode representar a velocidade do carrinho entre A e D? Agora ficou fácil. Se eu sei como é que são as acelerações, eu posso, tá certo, representar o gráfico velocidade e tempo de um jeito muito tranquilo. Preste atenção. O que é que aconteceu com o movimento de A para B? Ele tem uma aceleração, não tem? Depois de B para C, a aceleração é 0. E de C para D, a aceleração existe e é a maior de todas. Como é que isso impacta o gráfico? Então, vamos colocar aqui as alternativas A, B, C e D. E vamos anular logo o que é absurdo. Então, o que é absurdo aí? Absurdo é a letra A, absurdo é a letra A e absurdo é a letra D de doido. Vicente, como é que você sabe assim tão rápido? Porque é o seguinte, entre B e C, a aceleração é nula. E se a aceleração é nula, a velocidade mantém-se constante. Portanto, tem que ter no meio do caminho aqui, ó, tem que ter no meio do caminho entre B e C, tem que ter um trecho de velocidade constante. Então, tem que ter um trecho aqui de velocidade constante. Portanto, só pode ser a letra C ou a letra B. Então, tem que ter no meio do caminho um trecho de velocidade constante. Portanto, a resposta é a letra B ou a resposta é a letra C. Onde é que vai estar a resposta mesmo? A resposta mesmo vai estar no declive. O declive do gráfico VT não é a aceleração? E a gente acabou de dizer que a aceleração de C para D é maior do que a aceleração de A para B. Portanto, a primeira parte do gráfico tem que ter um declive e essa segunda parte tem que ter um declive maior. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Por quê? Porque é a B de bola que mostra o quê? Um declive mais suave de A para B e um declive bem acentuado de B para C. Portanto, essa aqui é o ponto A, esse é o ponto B, esse é o ponto C, esse é o ponto B. Observe que o declive aqui, ó, é mais suave do que o declive aqui. Portanto, resposta correta é a letra B de bola, porque eu tenho um declive maior. Só que o meu gráfico aqui é qualquer coisa menos um gráfico que mostre um declive maior. Então, deixa eu melhorar esse gráfico aqui, porque tá uma porcariazinha esse gráfico que eu desenhei. Mas espero que você tenha entendido. Existe uma parte aqui que é uma parte onde a velocidade se mantém constante. Então, deixa eu representar aqui, ok? Essa partezinha constante, tá aqui, ok? E depois eu tenho um declive aqui e aqui eu tenho um declive mais acentuado. Então, observe que agora eu consegui representar um declive aqui e um declive mais acentuado. Portanto, a resposta correta é a letra B de bola. Isso foi a 1.2, porque na 1.3 ele quer uma coisa completamente diferente. Ele quer que você compare os trabalhos realizados que atuam no carrinho entre A e B com os trabalhos realizados pelas forças que atuam no carrinho entre as posições C e D. A gente já tinha feito isso aqui, mas a gente pode pensar o seguinte, olha só. Eu sei que a soma dos trabalhos das forças que atuam entre A e B é o trabalho das forças resultantes. Então, o trabalho da força resultante de A para B, o que é isso? É a variação da energia cinética de A para B. E eu sei que o trabalho das forças resultantes de C para D
é igual à variação da energia cinética de C para D. Portanto, se eu quero comparar os trabalhos, eu posso fazer isso comparando as variações de energia cinética. E aqui é que está o grande segredo dessa questão. Observe o seguinte: o corpo sai do ponto A com velocidade 0 e chega ao ponto B com a velocidade VB. Depois, mantém essa velocidade constante, sobe o plano e para no ponto 0. Ou seja, daqui para cá ele tem uma variação de velocidade e daqui para cá ele tem a mesma variação de velocidade. Se a variação de velocidade é a mesma, as variações de energia cinética são iguais. Só que aqui eu estou ganhando velocidade, aqui eu estou perdendo velocidade. Moral da história: essas variações de energia cinéticas vão ter sinais trocados, são simétricos. Então, quando ele pede para você comparar, normalmente a comparação... Normalmente não, malta, presta atenção. Quando uma prova do exame pedir para você comparar, é para dizer é 2 vezes maior, é 1 vez maior, é igual, é simétrico, é 3 vezes maior. Então pense o seguinte: se ele pediu para você comparar, faça a razão entre essas variações de energia. Se você fizer a razão, você vai encontrar um número. E ao encontrar um número, você comparou. Se você encontrou um sobre o outro, deu 1, você está dizendo que são iguais. Se você encontrou um sobre o outro, deu menos 1, você está dizendo que são simétricos. Dividir um pelo outro deu 2, você está dizendo que é o dobro. Ou seja, comparar é dividir um pelo outro, fazer a razão. Então, o que é que você vai fazer? Você vai dizer que a variação de energia, você vai dizer exatamente isso aqui, a variação de energia cinética de C para D, é o simétrico da variação de energia cinética de A para B. Então, se você quer ganhar a questão inteira, variação de energia cinética, deixa eu botar aqui, variação de energia cinética, vou botar aqui de A para B e aqui de C para D. Por que ela é simétrica, Vicente? Eu saio do repouso aqui, chego com a velocidade VB. Com essa mesma velocidade eu subo e aqui chego a 0. Então a variação de energia, de velocidade é a mesma, a massa é a mesma, a variação de energia cinética elas são iguais, só tem sinais o quê? Opostos. Portanto, você tem que responder o quê? O que é que você tem que responder? Que o trabalho da força resultante de A para B dividido pelo trabalho da força resultante de C para D, isso vale menos 1. Se botar 1 está errado, é menos 1, é o simétrico, portanto a razão é menos 1. O que é que significa esse menos 1? Que esses valores são simétricos. Eu espero que você tenha entendido. O corpo sai daqui com uma certa velocidade 0, atinge uma velocidade VB, depois mantém essa velocidade e com essa velocidade ele vai para 0. Então veja que a variação de velocidade nos trechos AB e nos trechos CD, a variação é a mesma, portanto a variação de energia cinética é igual. Por que apareceu esse menos? Porque daqui para cá eu estou aumentando, daqui para cá eu estou diminuindo, então tenho que botar o menos para poder ficar coerente. Beleza? Agora eu quero saber o seguinte: considerando que o movimento descida do carrinho a partir da posição A, se a altura for de 40 centímetros, o carrinho atingirá a posição B com velocidade de 2. Considere seu referencial coincidente com a trajetória, com origem na posição A e com o sentido do movimento. Ele está dizendo para onde é que o movimento está indo. Determine a componente escalar da aceleração do carrinho segundo o eixo OX no seu movimento entre A e B. Utilize as equações de x de t e v de t. Apresente todas as etapas da resolução. Portanto, isso aqui eu vou apagar, isso aqui eu vou apagar e eu vou ter que fazer só o trecho de A para B. Aí você quer saber a aceleração. Aí você assistiu a minha aula e diz assim: ah, Vicente, eu vou usar a segunda lei de Newton. E aí sai você lá para usar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Um corpo que está descendo, um plano inclinado com atrito, tem uma força aqui Px, tem uma força aqui
FAT, e você faz Px menos FAT igual a massa vezes a aceleração. Aí você diz, a aceleração é Px menos FAT sobre m. Malta, você não tem m. Se você não tem m, não tem como calcular Px. Você não tem FAT, ou seja, essa equação, embora seja correta, ela não te dá o valor da aceleração, ela te dá uma expressão. Então, Maltinha, esqueça fazer por aqui. E a questão já tinha lhe dito isso. O que a questão disse? Utilize as equações do movimento. Então você larga de ser teimoso e vai utilizar as equações do movimento. Como é que você vai utilizar as equações do movimento? Primeiro, eu vou ter aqui que o plano inclinado ele tem um certo ângulo aqui que é 20 graus. Esse aqui é o comprimento L do plano inclinado. Isso aqui é o comprimento, aqui é 0, aqui é L. Esse aqui é o comprimento do plano inclinado e isso aqui é 40 centímetros. Ora, se a questão te deu a altura e te deu o ângulo, ela te deu todos os elementos para você calcular L. Como é que você calcula L? Você vai fazer, eu já fiz essa conta aqui, você vai dizer que o seno de 20 graus, é o cateto oposto 40 dividido pela hipotenusa L. Portanto, L é 40 dividido por seno de 20. Isso aqui dá 117 centímetros, que é a mesma coisa de dizer que é 1,17 metros. Pronto, achei o comprimento. Para que eu quero o comprimento? Eu quero o comprimento para eu poder utilizar essa equação aqui. Qual é a equação? X igual a x0 mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Vou botar uma barra aqui para poder eu fazer a minha conta. O que é que eu quero? Eu quero a aceleração. Então eu vou ter posição final. Posição final é L. Então eu venho aqui, meto L. Esse preto não está ajudando hoje. Então aqui eu meto L. Meto L. L é igual. Quem é L não. Eu já sei quem é L. Eu já sei que L é 1,17. Então, em vez de meter aqui L, eu vou meter 1,17. Então, vai ficar 1,17 é igual. Posição inicial é 0. Velocidade inicial é 0. Mais a aceleração eu não tenho e eu não tenho tempo também. Eita, malta! Eu encontrei que 1,17 é AT ao quadrado sobre 2, também não me ajuda, porque para eu achar a aceleração, eu tenho que saber o tempo. E agora pegou para o meu lado, porque eu não tenho o tempo, eu vou ter que encontrar o tempo. Onde é que eu vou encontrar o tempo? Olha o que a questão disse, utilize as equações x de t e v de t. Então vai lá eu para a equação v de t. V igual a V0 mais AT. Qual é a velocidade com que ele chega à base? Ele diz 2 metros por segundo. Qual é a velocidade inicial? 0. Mais, ai meu Deus, de novo, parece que eu estou numa roda girando, não saio para lugar nenhum. Poxa, não tenho nem aceleração nem o tempo. Ah, sim, assim não, exame, assim você é mal. Malta, se você sabe que 2 igual a AT e AT ao quadrado sobre 2 é 1,7, seja esperto, olha só o que é que vai acontecer. Vou meter esse 2 aqui por 1,7, vai ficar 2,34 e vou fazer o seguinte, olha a mágica que eu vou fazer, AT vezes T, vê se é 2,34, que é esse número vezes esse, AT ao quadrado é AT vezes T. E por que eu quero AT vezes T? Porque eu sei que AT vale 2. Então, eu vou dizer que 2,34 é igual a 2 vezes T. Opa, achei o tempo. 1,17, claro. Se eu multipliquei por 2, agora eu vou dividir, eu tenho que encontrar o mesmo número. 1,17 o quê? Segundos. Pronto, quem tem o tempo, volta aqui agora e acha a aceleração. 2 é igual a vezes 1,17. A vai ser 2 dividido por 1,17. A aceleração dá 1,70
metros por segundo ao quadrado. É óbvio que essa questão foi um bocadinho mais difícil, mas aqui, ó, também eu te ensinei uma estratégia. Pensa nisso, porque isso aqui pode acontecer novamente nos exames nacionais. Essa questão aí é uma questão considerada de médio para difícil, não é uma questão fácil. Eu não vou ficar aqui dizendo, é fácil, não. Envolveu muita coisa e espero que vocês tenham entendido tudo que eu tenha feito aqui, ok? Beleza? Então, malta, um grande abraço, um grande beijinho e já sabe, até a próxima. Tchau!